E acerca da lepra numa casa. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos eis de dar por posse, e eu enviar praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa, e informará o sacerdote, dizendo: Parece-me que há como praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que se desocupe a casa antes que entre para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa, e vendo a praga, eis que se ela estiver nas paredes da casa, em covinhas verdes ou vermelhas, e parece mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora e fechará a casa por 7 dias. Depois, no 7º dia, o sacerdote voltará, examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras, e o que estiver a praga, que as lance fora da cidade num lugar imundo. E aí, quando a gente vê essa passagem aqui, e aí Deus dá essa sabedoria, talvez a casa que hoje a gente precisa purificar e ver se está limpa, se não está contaminada, se a lepra do pecado não entrou, talvez sejam nossos corações, nossos pensamentos. E hoje cabe fazer esse exame. Será que a nossa casa, que é o templo do Senhor no nosso coração, como é que ela está? Será que a lepra do pecado ela contaminou? Será que a gente vai conseguir raspar e tirar essa lepra do pecado? Ou mesmo raspando vai voltar esse pecado? É isso que Jesus faz quando ele entra na nossa vida através da palavra dele, através dos ensinamentos. Ele tenta nos purificar. Ele tenta purificar a casa dele, que é o nosso coração. Vai ter vezes que não vai ser possível, como aqui deu o exemplo no texto. Que eles vão raspar o reboco, que eles vão limpar, mas a praga vai voltar. Muitas vezes a pessoa ela vai ser limpa, ela vai ser purificada pela oração, pelo ensino da palavra, mas daqui a pouco ela vai voltar ao pecado. Porque não foi possível curar. Porque essa pessoa não se entregou verdadeiramente. E aí o que Deus ele fala aqui? Que essa casa seja jogada no lugar, fora da cidade, no lugar imundo. E o próprio Deus ele vai tirar essa pessoa para onde? Ele vai fazer com que a pessoa se afaste, porque ela não tem mais como ser limpa, ou aquele pecado ser retirado dela. Ele tentou de todas as maneiras, mas não houve maneira da lepra, que representa o pecado, sair de dentro do coração, que é a casa de Deus. E Deus ele não pôde habitar nessa casa, porque estava tão profundo o pecado, que Deus ele não conseguia estipar a raiz do pecado. E a questão que a raiz do pecado ela pode ser financeira, ela pode ser sexual, ela pode ser várias coisas. Por isso atente-se, cuide-se, enquanto há tempo para Jesus estar limpando e essa casa ser habitável, para que a presença dele possa habitar. Não deixe que a lepra, que significa o pecado, contamine de uma vez por toda. E essa casa que é o seu coração, ela precisa ser tirada para fora da cidade de Deus. Isso significa perder a salvação. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha. E a lepra das roupas, das casas, e da inchação, e das postras, e das manchas lustrosas. Para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Essa é a lei da lepra. E aqui o Senhor ele nos ensina, tanto no versículo 14 quanto no 13, que há uma purificação do pecado. Que sempre no meio da congregação vai se achar pessoas que estão doentes, pessoas que estão no pecado, nessa lepra que significa o pecado. E cabe ao sacerdote, ao pastor identificar. Cabe ao pastor tentar de todas as maneiras purificar essa pessoa. E Deus ele vai usar para que seja feita a purificação, para que essa casa seja limpa. Se assim for possível.
Porque vai ser nessa maneira que Deus ele vai separar o imundo do limpo. Pecado da graça. Como eu disse, a Bíblia ela ensina muitas coisas. Tem pessoas que não aprendem porque ficam sempre batendo na mesma tecla ou sempre lendo o mesmo versículo. Quando você pega a Bíblia para estudar ela, você aprende muitas coisas. Compartilhe esse vídeo, passe esse vídeo para frente para que outras pessoas aprendam também. Seja um semeador da palavra de Deus. Estamos chegando ao fim de mais um programa Inteligência Espiritual, apresentação Pastor J. Pérez, porque tudo é Deus que faz e tudo é por intermédio dele. Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo programa. Tchau.